Tem sido realmente muito bom para a minha esposa e para mim estar aqui com vocês esta semana, conhecer muitos de vocês. É incrível como o Senhor sempre tem cristãos, filhos dele, por todo o mundo, e onde quer que vamos e onde quer que haja filhos de Deus, não importa a cultura, sempre há um verdadeiro amor em Cristo, e isso é maravilhoso, realmente o é. Meus irmãos, vamos buscar uma passagem que é conhecida, como muitas outras que já vimos, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu acho que está na página 22 do seu livro. Começando com o versículo 13. Oramos. Bom Senhor, esta é a Tua palavra. Nós podemos perceber o português, mas precisamos da ação do Teu Santo Espírito para nós poder perceber a mensagem que Tu tens nestas palavras. Anima a todos os pastores, as esposas, anima-nos a todos com estas palavras. Pedimos isto, por favor, porque é pelo Senhor Jesus que nós vimos à Tua presença. Amém. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Esperança alentadora. Meus irmãos, o nosso trabalho como pastores é um trabalho muito difícil. Os médicos têm um trabalho muito difícil. Os médicos trabalham todo o tempo com o sofrimento humano, sofrimento físico. Todo o tempo estão a trabalhar com problemas orgânicos, problemas físicos das pessoas. E por isso, muitas vezes, há médicos que se volvem insensíveis à dor humana. Humano? Como é que se diz? Humano. Mas nós não só trabalhamos com isso, porque quando os irmãos das nossas igrejas estão doentes, nós temos que estar ao lado deles, mas também trabalhamos com o sofrimento emocional e sofrimento espiritual. E trabalhar todo o tempo neste ambiente, realmente, muitas vezes, a nós mesmos tem um efeito, às vezes, devastador. É bom que, como pastores, nós sempre lembremos
que temos uma esperança. E a nossa esperança é uma esperança gloriosa. Sim, nós fomos enviados, encarregados, convocados por Deus para trabalhar com a miséria humana. Mas sempre com os olhos postos em Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele que prometeu vir por nós, aquele que de certo vem em qualquer momento e nós o estamos esperando. Todos nós temos a tendência de nos desanimar por causa da futilidade, brevidade e amargura desta vida. Para todas as pessoas, porém, que têm passado pela vida, o cristão é o único que pode ter verdadeira e alentadora esperança. Aqueles que não são cristãos não podem ter esperança alguma. Uma coisa é a esperança verdadeira, esperança bíblica, esperança no Senhor Jesus, aquele que é o verdadeiro. E outra coisa é ter um desejo de que coisas boas passem. Há uma diferença. Muitas vezes nós ouvimos as pessoas falarem da sua esperança, mas realmente não é esperança, é desejo de que alguma coisa boa aconteça. A esperança, a nossa esperança no Senhor Jesus não é um desejo, é uma certeza. E por isso é que deve ser de alegria para nós e deve ser emocionante e deve ser de expectativa constante. Na sua misericórdia e graça, Deus nos dá claridade para afirmar a nossa esperança. Os tessalonicenses tinham acreditado na vinda do Senhor. Essa vinda que Ele vai finalmente estabelecer o seu reino para todos os santos. Porém, Paulo tinha continuado com as suas viagens, levando o Evangelho por todas as partes, e os tessalonicenses começam a viver suas novas vidas em Cristo, com a esperança colocada na sua vinda iminente. Se Paulo chegou, eles se converteram a Cristo, Paulo os discipulou, esteve com eles alguns meses. Paulo ensinou-lhes sobre esta esperança e depois o Paulo continuou as suas viagens como apóstolo. E eles ficaram com essa esperança em Cristo. O Espírito Santo leva o Paulo a responder-lhes uma pergunta aos tessalonicenses. Eles ficaram com essa esperança, mas o tempo está a passar, o Senhor não vem e os irmãos começaram a morrer, já seja por doença ou por morte natural. E eles começaram a perguntar-se, e então? E essa promessa? Estamos à espera do Senhor, mas já os irmãos estão a morrer, o que é que vai acontecer com eles? A minha mãe morreu, o meu filho morreu, o meu irmão morreu. Ainda não morreu a minha sogra, mas bom. O que é que vai acontecer com eles? E Paulo responde a sua pergunta para produzir em nós uma apaixonada, emocionante e alentadora esperança. Paulo aclara que existem dois acontecimentos que podemos chamar a vinda do Senhor.
Alguns diriam que é o mesmo acontecimento em duas partes. Realmente a mim não me importa muito. Aqueles que não estão de acordo conosco dizem: vocês acreditam em 3, 4 e 5 vindas do Senhor? Realmente a mim não importa o que é que tu queres dizer. Enquanto a isso, eu só sei o que diz a Bíblia. E eu acredito o que diz a Bíblia e vou gozar-me no que diz a Bíblia e vou estar apaixonado com isto, emocionado com esta verdade, que o Senhor vem. Se queres chamar-lhe 3 vindas, 4 vindas, 10 vindas, a mim realmente não me importa. Ele vem. E Ele vem pelos seus santos e depois vem com os seus santos. O versículo 13 nos mostra porque eles não tinham esperança, mas o crente em Cristo não está sem essa esperança. A partir do versículo 14, o Paulo explica porquê. E vemos aí, em primeiro lugar, a sua esperança começa com o Evangelho. E você me pergunta: mas pastor, nós conhecemos isto, somos pastores, conhecemos e já ensinamos isto muitas vezes. Meus irmãos, temos estado pregando sobre a difícil vida cristã, a vida que é uma luta constante da nossa carne contra a nossa carne, uma luta constante contra o mundo, uma luta constante contra o diabo. Estamos a viver e a servir dia e noite com a miséria do pecado humano. Nós precisamos voltar ao Evangelho, que inclui a esperança da vinda do Senhor por você. E a sua esperança começa com um Evangelho que já você recebeu, que já você creu. O Evangelho que o Senhor Jesus morreu por você e ressuscitou por você. E esse Evangelho nos trouxe esperança. Essa esperança começa sempre com o Evangelho, que é o plano da redenção. O plano da redenção que chegou a você e agora que você tem que levar aos outros. O plano de redenção que inclui que nós vivamos em santidade e que nós também ensinemos à nossa igreja, aos nossos irmãos, a viver em santidade. No versículo 13, Paulo nos fala daqueles que não têm esperança. E assim éramos nós também. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo, diz o Paulo. O Evangelho, o plano de redenção, se trata da primeira vinda de Cristo para entregar-nos perdão, salvação e vida eterna com Ele, para todos os que se arrependem dos seus pecados e se convertem a Ele. 1 Coríntios 15 fala da nossa esperança, este plano de redenção, que é que Cristo veio morrer como sacrifício perfeito por causa dos nossos pecados, a favor das nossas almas, com o final de ser restaurados em nossa relação com Deus e assim estar com Ele para sempre. Os primeiros 3 versículos de 1 Coríntios 15. Irmãos, venho lembrar-vos. Veja que o Paulo está a falar a irmãos. Nós devemos lembrar-nos destas coisas, lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, o qual ainda perseverais, porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei. A menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras.
E em Marcos 10, o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Evangelho inclui a esperança de que estarmos para sempre com o próprio Cristo em pessoa. Isto é parte da nossa esperança, meus irmãos. O seu trabalho tem uma grata e gloriosa esperança. Nós pregamos sobre a esperança, mas nós mesmos, como pastores, devido à natureza do nosso trabalho, com a miséria do pecado, ver como o pecado destrói as vidas, destrói as famílias, destrói a nossa sociedade, nós precisamos sempre lembrar-nos qual é a nossa esperança. E o Senhor Jesus disse aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, eu não sei se você quer estar com o Senhor, mas eu quero estar com o Senhor. Para que onde eu estou, estejais vós também. Isto o Senhor disse aos seus discípulos. Isto é uma verdade para nós lembrar-nos sempre. Uma das coisas mais difíceis do ministério é o sentimento da traição. Já você se sentiu alguma vez traicionado? Se não, significa que você tem muito pouco tempo como pastor. Mas na verdade é que em algum momento no nosso ministério, pessoas que nós tínhamos como nossos colaboradores, que nos apoiavam, de repente voltam-se contra nós. Isso rasga o coração. E vêm sentimentos de derrota. E muitas vezes de querer abandonar o ministério. Mas lembra-te qual é a nossa esperança. A ti não te encarregou o ministério esse ou esses irmãos. Quem te chamou ao ministério, quem colocou na tua mão a mensagem de redenção, foi o Senhor Jesus. E Ele está a pensar em ti. E Ele, algum dia, vem por você, para que onde Ele esteja, você também esteja. Se o Senhor Jesus não é a nossa paixão, realmente você é um tonto estar no ministério. Pensemos bem nisso. Estar a trabalhar com a miséria que o pecado provoca na vida das pessoas, não tem sentido, a não ser que tenhamos sido convocados pelo Senhor de Senhores e Rei de Reis.
Então lembra que um dia Ele vem por você. Você já pregou esta mensagem e você leva esperança à sua igreja. Mas lembre-se, meu irmão, pastor, esposa, que o Senhor Jesus não vem só pela sua igreja, a igreja que você pastoreia, vem por você também. Essa não é só a esperança da igreja, é a sua esperança. E essa esperança deve ser uma motivação dentro da natureza do nosso trabalho. Então, a sua esperança começa com o Evangelho. O Evangelho que você já recebeu, você está a viver e você está a pregar. E, número 2, a sua esperança é uma esperança gloriosa. Versículo 14. Versículo 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Essa é a esperança gloriosa, porque não importa se você morreu ou ainda vive. Uma das coisas que me dá mais, que me entristece mais, é ver como cristãos falam com temor, com medo sobre a morte. E ainda pastores. Um testemunho. Irmãos, há 2 dias eu estava no carro e tive um acidente e graças a Deus não me passou nada. Graças a Deus. E toda a gente disse, amém. Durante muitos anos, para mim é difícil dar um testemunho assim. Você está contente porque ficou aqui em vez de ir para Cristo? Não, a mim isso não tem sentido. Se calhar você está a pensar, pastor, mas nós não devemos desejar morrer. Claro que não. Mas o que é que diz Paulo? O Paulo diz que é melhor estar com Cristo. E se eu vou ficar aqui, eu não vou agradecer a Deus porque fiquei aqui na terra. E eu vou agradecer a Deus porque Ele ainda tem um trabalho para mim. Não porque fiquei aqui vivo, senão porque Ele ainda me tem utilidade para a minha vida. Vêem a diferença? Uma coisa é estar apegado a esta vida, nesta terra, e outra coisa é dizer, uau, Deus ainda me quer aqui com utilidade para servir-lhe. Mas não é porque, graças a Deus, porque não me passou nada. Não, graças a Deus, porque Deus ainda tem uma utilidade para mim. Porque de outra maneira é preferível estar com Cristo, porque o que diz Paulo? É muito melhor. Mas nós, os cristãos, estamos muito apegados a esta vida. Ainda não compreendemos bem o Evangelho. Pastores, vocês não pertencem a esta vida. Esta vida nesta terra não é para vocês. Vocês estão aqui temporalmente para pregar o Evangelho de salvação em Cristo, para levar esperança ao pecador. A nossa lealdade não pode estar nesta terra. A nossa lealdade e o nosso amor, a nossa paixão não pode ser por esta vida aqui.
O nosso trabalho completo tem que ver com a vida depois daqui. Esse é o Evangelho. Então, não importa se você morreu ou se você ainda vive, esta é uma esperança gloriosa. Cristo trará as almas dos que já morreram para uni-los a seus corpos ressuscitados. Assim diz o versículo 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqueles que já morreram e que já foram à presença do Senhor, quando o Senhor venha a buscar-nos a nós, essas almas vêm para ser unidas aos seus corpos ressuscitados. João capítulo 14, 3, outra vez diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essa esperança é gloriosa, porque é firme palavra de Cristo. Versículo 15 diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. É firme esta esperança. Não é um desejo de que a ver se calhar algum dia, se talvez algum dia eu estarei com Cristo. Não, não, não. É uma certeza de que vou estar com Cristo. Porque diz que é por palavra do Senhor. E Ele não mente. Essa esperança é gloriosa porque nos livra da ira vindoura. Versículo 15 e 16: de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, havida a voz do arcanjo e ressoada a trompeta de Deus. Vemos aqui a sua soberania, a sua conquista, a sua vitória. No capítulo 1 de Tessalonicenses, no versículo 10, diz: para guardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Capítulo 5, versículo 9: porque Deus não nos destinou para a ira, mas sim para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E Apocalipse, capítulo 3, versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu, isto é, o Cristo soberano e todo-poderoso, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus não nos preparou para a ira, a nossa esperança é ser livrados dessa ira, porque vamos estar com Cristo mesmo, o seu Senhor, a quem você serve, por quem você recebe todo tipo de sofrimentos no seu ministério. Por Ele, a Ele é que você deve estar esperando. E a sua esperança deve estar firme nele. Ele o vai livrar de tudo, de toda a ira que Ele vai trazer sobre esta terra. Não é só uma mensagem para a sua igreja, esta mensagem é para você também. Lembre-se disso. Meus irmãos, o Senhor, o Paulo, diz que há uma coroa para todos aqueles que amam a sua vinda. Portanto, nós como pastores devemos amar a sua vinda. E já vou explicar porque devemos amar a sua vida. Essa esperança é gloriosa porque está bem definida e determinada. Versículo 16.
porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. O Senhor mesmo. Nesta ocasião, o Senhor não envia emissários. Durante 2000 anos, o Senhor tem enviado emissários, os seus embaixadores, os seus servos, para fazer a sua obra. De facto, você e eu somos parte desses servos que o Senhor envia. Mas nesta ocasião, o Senhor não vai enviar a ninguém, nem sequer os arcanjos, nem sequer os serafins. Quem vem nesta ocasião? O Senhor mesmo, diz aí. O Senhor mesmo. Ele mesmo é quem vem por nós. Meus irmãos, os batistas não gostam de dizer aleluia. Mas eu quero lembrar-lhes que é uma palavra bíblica. Portanto, aleluia! O Senhor mesmo vem por nós. Ele mesmo. Não há emissários neste momento. A primeira cara, a primeira face a quem nós vamos ver é Ele. E todo esse ministério de trabalhar com a miséria do pecado humano, todo esse sofrimento, todas essas memórias, todos esses sentimentos de traição, e sei, meus irmãos, que o ministério é hermoso, que o ministério é muito bom, mas na verdade é que nós lutamos com a nossa própria miséria e também com a miséria dos demais. Mas nesse momento, quando vejamos a cara do nosso Senhor, tudo isso vai desaparecer instantaneamente. Essa é a nossa esperança. Isto vai acontecer por meio da sua direção, dada a sua palavra de ordem. Você já leu o que disse Paulo? Miserável de mim. Não é assim que diz em Romanos? Miserável homem que sou. E as irmãs podem dizer miserável mulher que sou. Quando pensamos na nossa miséria, no nosso pecado, nos perguntamos como é possível que o Senhor nos escolheu para ser servos dele. Mas o fez. A sua graça é suficiente para você também. Quantas vezes tem você dito isso à sua congregação? Pois lembre-se que a sua graça é suficiente para você também. E quando você pode aceitar, receber e viver nessa graça, então você pode ser seu servo para levar a mesma graça à sua congregação. Isso vai acontecer por meio da sua direção, dada a sua palavra de ordem. Esta vinda também é sublime para nós, ouvida a voz do arcanjo. Sublime para nós. É sublime para nós, é gloriosa para nós. E pastor, mas a vinda gloriosa do Senhor é depois. Sim, nesta vinda, o Senhor por nós vai ser gloriosa para nós, não para o mundo inteiro. Quando Ele venha estabelecer o seu reino, vai ser gloriosa para o mundo inteiro, mas esta vai ser gloriosa para nós. Ninguém a vai ver porque vai ser no abrir e fechar de olhos, mas vai ser gloriosa para nós. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, a ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
porque como Ele é, nós seremos. Um dia depois da igreja, onde aprendeu sobre a vinda do Senhor, esta menina perguntava à sua mãe: como é que os meninos dizem à mãe aqui? Dizem mãe ou dizem mamá ou como dizem? Mãe? Ok? Ela diz: mãe, você acredita que Jesus vem outra vez? Claro. Que vem ainda hoje? Claro. Que vem nos próximos minutos? Claro, minha filha. Mãe, você pode pentear-me o cabelo? O seu cabelo já está penteado? Assim devemos estar nós sempre, com o cabelo penteado, à espera do Senhor, em qualquer momento. A nossa esperança não é para quando nós estamos a viver momentos de sofrimento, a nossa esperança é para todo o momento. É para ainda agora. Agora, quando nós vamos sair daqui deste congresso e vamos voltar à nossa realidade, onde você vai ter que voltar a cozinhar, onde você vai te voltar a ter que limpar e ter que andar no trânsito e nessa realidade e outra vez, talvez você volte à sua igreja e alguma situação difícil você vai encontrar. Lembre-se a quem você serve e que Ele é a sua esperança. É com alerta e alegria ressoada a trombeta de Deus, é para todos os crentes, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós os vivos, os que ficarmos. É em ordem, os mortos primeiro, logo os vivos. Cristo sai da glória do céu, da casa do seu Pai e chega às nuvens. Cristo ressuscita os mortos, aqueles que morreram nele, e lhes dá um corpo glorificado. Então Cristo transforma-nos a todos e com corpos glorificados, não mais velhice, não mais dores no corpo, não mais doenças, não mais morte, não mais dor física. Os que são jovens e que jogam muito bem futebol não pensam nessas coisas. Eu não pensava nessas coisas. E às vezes penso que eu ainda sou jovem. Quando começo a jogar futebol, então conheço a realidade minha. Nada disso. Cristo vai transformar-nos a todos. E estaremos sempre com Ele. Versículo 17. Depois vós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a nossa esperança é uma esperança gloriosa e, por fim, é uma esperança insuperável. Não há melhor esperança que esta esperança que nós temos, versículos 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras.
É Cristo mesmo que vem buscar a você. É uma esperança pessoal. É para você. É, portanto, alentadora. O Senhor sempre cumpre suas promessas. Nunca falha. Nunca. A nossa esperança é insuperável. E então, entretanto, você está a lutar com a sua própria natureza, em contra dessa natureza malvada de pecado em si, que você, no seu ministério, tem sentido a traição, mas não só você sente a traição daqueles que o traicionaram, mas você sente a sua própria traição em contra do seu Senhor, a quem você ama, a quem você serve com alegria. Você também sente essa traição que você tem em contra do Senhor, pelo seu pecado contra o Senhor. Mas além de tudo isso, e o Senhor sabe tudo isso, e mesmo assim, Ele vem buscá-lo. Nossa gloriosa esperança. Eu queria acabar este tempo, irmãos, com estas palavras, para vocês voltarem aos seus ministérios, à sua realidade. Sim, vale a pena lutar contra o meu próprio pecado. Vale a pena todos os sacrifícios que nós fazemos. Vale a pena todas essas coisas que muitas delas são coisas que poderíamos degustar, podíamos fazer, mas nós nos eximimos. Não? Essa palavra não existe aqui? Sim? Nós decidimos não fazê-los por causa do nome do Senhor. Todas essas coisas, meus irmãos, vale a pena? É assim que se diz? Vale a pena? A nossa esperança é o Senhor. A nossa esperança, e com isto acabo, não é um acontecimento. A nossa esperança não está num acontecimento, num sucesso. A nossa esperança não é a vinda do Senhor. A nossa esperança é o Senhor que vem. Com os olhos postos em Jesus, o nosso Senhor, consumador da nossa fé. Vamos orar. Nosso Pai, você conhece os corações e as realidades de todos aqueles que estão presentes e já tiveram que ir-se deste congresso. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor foi que nos escolheu, a nós, e escolheu as nossas esposas para estar conosco, apoiar-nos e servir-te. Agradecemos o grande privilégio de ser servos do Senhor e ser contados entre esse exército de homens e mulheres que você escolheu para servir-lhe. Agora peço no nome de nosso Senhor Jesus que a sua graça seja colocada em grande medida, com grande alegria,
e grande esperança sobre cada um dos irmãos aqui presentes. Agradecemos, Senhor, que você sim pensa em nós e você sim vem buscar-nos a nós também. Ajuda-nos a viver sempre lembrando esta esperança que Tu, ó Senhor Jesus, és a nossa verdadeira esperança. Pedimos isso para a Tua glória. Amém.